Graça e paz, amado irmão, bom dia. Na preciosa e graciosa graça do nosso Deus, nos encontramos nessa manhã, no nosso devocional, livro do profeta Zacarias, esse livro que tem tantas profecias falando do nosso Senhor Jesus e que revelam para a gente o plano eterno da graça de Deus. Talvez um livro pouco conhecido e pouco também estudado, poucas vezes se vê um devocional nesse livro, mas tão rico, tantas lições para as nossas vidas. Então abra, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, é o capítulo onde nos encontramos. O texto, nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 9, vai mostrar os ataques que o povo de Israel sofre no decorrer da sua história. Deus tem um plano na salvação de todo ser humano. E nesse plano de salvação que Deus tem para o seu povo, Ele trabalha revelando-se a um povo, que é o povo de Israel, é a nação de Israel. Daí a ideia de Deus em Gênesis, nos 11 primeiros capítulos, Deus trabalhar com as nações. Mas no capítulo 12 em diante, o foco é Abraão e a família, esse povo que vem de Abraão. Deus vai trabalhar com as outras nações também, mas o foco das Escrituras e o revelar-se de Deus é inevitavelmente e indiscutivelmente maior e mais profundo a descendência de Abraão, que de fato é o povo de Israel. Então Deus se revela ao seu povo, Deus ministra a vida deles, Deus lhes envia profetas, Deus lhes dá a sua palavra, Deus se manifesta a eles, Deus faz milagres, sinais, prodígios, curas, libertações. Deus envia seu Filho à nação de Israel, para que essa nação conheça, entenda o propósito da salvação de Deus, essa salvação que vai alcançar todas as nações da terra. Enfim, Deus revela o seu plano à nação de Israel. E, obviamente, como nós conhecemos a história, vemos que Israel não quer, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, essa é mais ou menos um resumo do que nós vemos na história de Israel, essa negação continuada do governo de Deus, da palavra de Deus, da aliança de Deus, quebrando a aliança. E quando Deus envia seu Filho, como vimos no capítulo passado, o bom pastor vem, eles abandonam o pastor, traem o pastor, não desejam o pastorado do bom pastor. E, obviamente, quando isso acontece, como diz o capítulo anterior, Israel se expõe, e não apenas a nação de Israel, mas qualquer ser humano se expõe à morte, porque Cristo é a vida, Ele é a vida, Ele é o autor da vida, Ele é o doador da vida, Ele é a vida eterna. Então, quando alguém não está em Cristo, está na morte eterna, Como o próprio Senhor Jesus disse lá no capítulo 3 do Evangelho de João para Nicodemos, diz: quem crê no Filho tem a vida, quem não crê não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Então o que vemos é que Israel se expõe, e não apenas até aquele momento, quando nega o Senhor da glória, mas também depois disso. Nós vemos Israel em tantas situações complicadas. Nós vemos Israel sendo espoliado, vemos Israel em guerra, vemos Israel sendo perseguido, humilhado, vemos Israel sendo roubado, injustiçado, vemos gerações, milênios, Israel sofrendo a consequência dos seus próprios pecados. Imagine só, hoje a nação de Israel não tem como ter sacrifícios, ter o perdão dos seus pecados, porque todos os sacerdotes morreram no ano 70 depois de Cristo, quando Jesus disse: aqui não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo.
naquele 40 anos depois que o nosso Senhor Jesus diz isso, o imperador Tito, o general Tito, invade Jerusalém, destrói tudo. Toda a linhagem sacerdotal é morta ali. E pouco tempo depois, mais ou menos uns 10, 15 anos depois disso, toda a linhagem de Davi é morta, para você ter uma ideia. Então não se tem mais sacerdotes e não se tem ninguém mais que é um filho de Davi. Ninguém. Então, todas as profecias do Antigo Testamento, da vinda do Messias, perdem sua equivalência, seu poder, porque todos os descendentes de Davi morreram. Como cita D.A. Carson, um dos maiores teólogos dos nossos tempos, citando justamente essa passagem, eu falei dela lá no livro, quando estamos estudando o Evangelho de Mateus, nas quintas-feiras, fiz a citação justamente desse texto. Então, não há como as profecias do Antigo Testamento se cumprirem em um novo Messias, como se houvesse um novo, que não é o nosso Senhor Jesus, mas Israel ainda espera um Messias. Mas que Messias? Não há um filho de Davi, não há mais descendência de Davi, então as profecias não têm como se cumprir. Então Israel se expõe a toda destruição, ao inimigo. Israel se coloca nas mãos do próprio inimigo, do pecado, da morte, do império das trevas, da própria crueldade do ser humano, que vai contra a nação de Israel, vez tras vez, por tantos séculos e milênio. E agora nós temos aqui diante de nós o texto sagrado da misericórdia de Deus. Esse texto é justamente o que nós vamos ler agora, que é o versículo 10. É interessante que esse parágrafo desse capítulo, do 10 até o 14, é ainda uma profecia que não se cumpriu. E é muito interessante ver esse texto dentro daquilo que é a graça bondosa, misericordiosa de Deus com Israel. Porque Deus poderia abandoná-los. Vocês me rejeitaram durante 2000 anos. Depois rejeitaram e mataram o meu filho. Então agora para mim acabou para vocês. Mas Paulo vai dizer isso, né? Deus não rejeitou o seu povo. Deus tem os seus eleitos dentro da nação de Israel. Deus tem o seu povo dentro da nação de Israel. Deus tem uma igreja, um povo eleito, escolhido e amado dentro da nação de Israel, assim como tem em todas as nações. Todo Israel vai ser salvo, no sentido de cada judeu ser salvo? Não. Mas vai acontecer algo, como dizia o nosso amado pastor Dr. Shed, e dizendo em aula para a gente, ele falava justamente dessa expectativa, citando esse texto, se a rejeição de Israel, se o endurecimento de Israel, por terem negado ao nosso Senhor Jesus, foi vida para os gentios, foi uma bênção para os gentios, não porque eles se perderam, mas porque os gentios abraçaram a fé, o que acontecerá quando os judeus se voltarem para Cristo? Quando eles olharem para o Senhor da glória e reconhecerem, nós estávamos aguardando um outro Messias, mas o Messias já veio, é Jesus que nós já temos 2000 anos rejeitando sua morte e ressurreição naquela cruz. Então, é desse texto que nasce essa esperança dessa salvação. E aí então Paulo vai dizer que a conversão de Israel vai ser vida entre os mortos. E aí o Dr. Shed, ele colocava esse texto como a aproximação da segunda vinda, ok? Como a aproximação da segunda vinda, isso é, quando uma grande quantidade, não todo Israel no sentido de cada judeu, mas quando uma grande quantidade de judeus começarem a se converter, então a segunda vinda acontecerá, porque nós estamos na plenitude dos gentios. Isso é, o evangelho está se espalhando por todos os países, culturas, povos, tribos e línguas e raças.
para a salvação dessas nações. E quando esse período estiver chegando na sua plenitude, quando todas as nações estiverem sendo atingidas pelo Evangelho, aí então os judeus, pela graça misericordiosa de Deus, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim, todo judeu está perdido se não vier a Deus por Cristo Jesus, pela cruz de Cristo Jesus. Os judeus não é salvo por si mesmo ou de uma maneira especial. Isso é um erro. Ele é salvo pela graça. Todo mundo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, todo mundo é salvo em Cristo Jesus. Os do Antigo Testamento em fé, olhando para o Messias que viria. E hoje nós, olhando para trás, em fé no Messias que já veio. Mas todos são salvos pelo Messias e crendo nele, uns olhando para frente no Antigo Testamento e nós olhando para trás, mas todos olhando para Cristo, em fé no nosso Senhor. E esse momento também vai chegar para o povo de Israel, e quando chegar, vai ser um dia de tantas lágrimas, de tanto arrependimento, de tanto quebrantamento, porque eles vão dizer: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia um unigênito, um filho único, e chorarão por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Aqui temos esse texto profético diante de nós, mostrando como Deus, na sua graça, veja que não é uma ação de Israel. Nós entendemos que Jesus não é o Messias, e agora nós nos aproximamos, nós buscamos a Ele, nós nos convertemos. Não, a ação é de Deus. O Senhor diz: derramarei o espírito de graça e súplica sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os judeus. Deus é o Deus de toda a salvação. Ele que derrama o espírito de graça, o espírito de súplica, de oração, de buscar a Deus, de compreender a graça de Deus. E eles vão olhar. E alguns manuscritos dizem essa frase assim: olharão para mim a quem transpassaram. É bem possível que essa seja uma tradução muito boa, né? Alguns manuscritos trazem essa tradução. O nosso traz: olharão para aquele, mas alguns manuscritos dizem assim: olharão para mim a quem transpassaram. Independentemente se o manuscrito diz olharão para mim ou olharão para aqueles, todos vão olhar para Cristo. Os judeus, no dia que entenderem, e assim acontece quando cada judeu se converte hoje, mas acontecerá em uma grande proporção na iminência da segunda vinda de Cristo, quando uma grande quantidade de judeus olharão para Jesus e chorarão. E chorarão porque negaram a Cristo naquele momento que o crucificaram e o mataram. Chorarão porque já fazem 2000 anos que o seguem negando responsivamente. E eles vão chorar. E é interessante a lista dos que choram. É a lista dos sacerdotes e dos reis, de pessoas envolvidas com a realeza e com o sacerdócio. Pessoas que estavam envolvidas na morte do nosso Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Que bondade é a bondade de Deus. Que mesmo que as pessoas repetidamente estejam negando, endurecidas, revoltadas contra Deus, Deus não deixa de estender seu gracioso amor, seu perdão e derramar essa graça tão preciosa de súplica, de arrependimento, essa convicção de pecado que vem pelo Espírito de Deus. E aqui tem um ânimo para mim e para você.
de orarmos, de continuarmos orando por pessoas que estão ao nosso redor, pelas nações, por esse momento maravilhoso que irá acontecer, mas orar pelas pessoas que estão perto de nós, que muitas vezes estão endurecidas, negando o Senhor, endurecidas, rejeitando a Cristo, às vezes são ateus, às vezes são agnósticos, às vezes são religiosos, mas estão extremamente endurecidos contra o nosso Senhor. Continue orando, meu irmão, porque do Senhor pertence a salvação. O plano dele não pode falhar. O plano que ele começou lá em Gênesis não vai mudar, não vai falhar, não há ninguém que possa quebrar. E você faz parte desse plano, tanto na sua salvação, quanto em Deus usar você no anúncio do Evangelho para todas as nações. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que você se sinta seguro nesse plano de Deus da salvação, sabendo que Deus não deixará nenhum dos seus eleitos, nenhuma das suas ovelhas para trás. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.